Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa disciplina de matemática, começando um novo tópico hoje, a geometria métrica plana. Na videoaula de hoje nós vamos estudar o teorema de Tales, o teorema da bissetriz interna e da bissetriz externa para triângulos e semelhança de triângulos. Então vamos começar. Bom, vamos ao teorema de Tales, que diz o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos respectivos correspondentes da outra. Bom, vamos ilustrar o teorema de Tales com um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais para a gente entender o enunciado do teorema. Então temos aí, as retas R e ST são feixe de retas paralelas e as retas AB são as transversais. Observe que as transversais com os feixe de retas paralelas geram interseções, que são os pontos ABC na reta A linha B', C' na reta B. Nós podemos ter mais retas paralelas cortando essas duas transversais. Porém, nós só vamos fazer com 3 aqui, para a gente entender o teorema de Tales, que diz, se você dividir o segmento AB pelo segmento BC, isso tem o mesmo valor que a divisão do segmento A'B' pelo segmento B'C'. É claro que o teorema de Tales pode ser aproveitado para várias outras relações. Por exemplo, eu posso pegar AB e dividir por A'B', isso vai ter o mesmo valor que BC dividido por B'C'. Da mesma forma que se eu pegar AB dividido por AC, isso vai ter o mesmo valor que A' dividido por A'C'. Dentre outras relações similares, a gente pode aplicar o teorema de Tales. É bem fácil, então vamos a alguns exemplos para ilustrá-lo. Determine o valor de x em cada caso, sabendo que R e ST são retas paralelas. Então, eu tenho aí R e ST, retas paralelas, e duas transversais intersectando elas. É claro que, nessas interseções, eu obtive segmentos de medida x, medida 6, medida 4 e medida 8. Então, o teorema de Tales diz o seguinte: se eu pegar o x e dividir pelo 6, isso vai ter o mesmo valor que o 4 dividido pelo 8. Igualdade de frações você já sabe trabalhar, é só multiplicar cruzado. Então, nós teremos 8 vezes x igual a 6 vezes 4, ou seja, 8x igual a 24. Passando o 8 dividindo, eu chego que o x é igual a 3, encontrando o valor de x nesse exemplo. Todos os outros exemplos serão bem similares a esses cálculos. Bom, agora eu tenho R e ST, retas paralelas, cortadas por duas transversais, com uma pequena adaptação aqui. Observe que os segmentos que eu obtive foram de medida 4, medida 6, de medida 9 aqui, entre a reta S e a reta T paralela, e um de medida X aqui em vermelho, entre a reta R e a reta T. Bom, para eu aplicar o teorema de Tales, né, mais específico, eu precisava desse segmento aqui, ó, entre a reta R e a reta S. Mas é simples, basta você subtrair esse segmento grande, que está entre R e T, pelo segmento que está entre S e T. Então, na próxima construção, você vai observar. Olha lá, eu peguei o segmento grande de medida x e subtraí pelo segmento de medida 9 e ficou esse segmento restante aqui, ó, que está destacado em vermelho, x menos 9. Agora eu posso aplicar aquela primeira relação do slide para o teorema de Tales, que vai dizer que, se eu pegar o 4 dividido pelo 6, isso vai ter o mesmo valor que x menos 9 dividido por 9. Aqui na figura, 4 dividido por 6 tem o mesmo valor que x menos 9 dividido por 9. Bom, multiplicando cruzado essa igualdade de frações, eu chego que 6 vezes x menos 9 é igual a 4 vezes 9. Vou distribuir o 6 para o x e para o menos 9, ficando com 6x menos 54 igual a 36. Bom, isolando o x, eu vou ter 6x igual, passando menos 54 para o segundo lado, somando com 36 fica 90. E quando eu passar o 6 dividindo 90 no segundo lado da igualdade, o valor do x fica igual a 15. São cálculos simples, básicos,
que você já sabe trabalhar, ok? Vamos ao segundo exemplo aí do Teorema de Tales. Eu tenho aí feixe de retas paralelas, RST, cortado por duas transversais. Todavia, essas duas transversais estão se cruzando num ponto ali, né? O que dá uma certa incoerência com o Teorema de Tales que nós vimos no início. E agora nós temos que ainda encontrar duas medidas, o segmento x e o segmento y. O que eu vou fazer aqui antes de calcular o valor de x e y será separar essas duas retas transversais e ainda com os segmentos deles. Por exemplo, da primeira reta transversal eu tenho o segmento 3, segmento de medida 2 e o segmento de medida y. Na outra reta transversal eu tenho segmento de medida 5, um outro de medida x e o outro de medida 6. Bom, então separando as duas retas transversais, mantendo as medidas dos segmentos, eu vou ficar com essa construção. Tudo bem? Ó, as duas retas transversais estão separadas, mantendo os segmentos de cada uma delas. O da primeira era 3, 2 e y, o da segunda 5, x e 6. Tudo bem? E para facilitar o cálculo, como o feixe de retas paralelas pode ter quantas retas você quiser, eu coloquei uma quarta reta aqui, exatamente onde passava o ponto de interseção entre as duas transversais na primeira figura. Eu passei uma reta paralela às retas RST, para ficar mais explícito o Teorema de Tales que nós vamos usar. Que por aqui, por sinal, nós vamos ter que usar dois Teoremas de Tales, duas vezes ele. Um para encontrar o valor de x e o outro para encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de x, eu vou usar os segmentos 3 e 2 e os segmentos 5 e x das retas transversais. Observe então como que vai ficar a resolução. Pelo Teorema de Tales, se eu pegar o 3 dividido pelo 2, vai ter o mesmo valor que 5 por x. Multiplicando cruzado, 3 vezes x igual a 5 vezes 2, ou seja, 3x igual a 10. Isolando x, passando 3 dividindo 10 no segundo lado da igualdade, eu chego que o valor do x é 10 terços. Tudo bem? Agora, para encontrar o valor do y, eu vou usar os segmentos 2 e y e x e 6 das retas transversais. Como eu já sei o valor do x, eu vou substituir ele por 10 terços lá no meu cálculo. Então, aplicando o Teorema de Tales novamente, eu vou ter que 2 sobre y é igual a x sobre 6. Agora eu vou substituir o valor do x por 10 terços, que eu encontrei no primeiro passo da resolução. Então eu vou ficar com 2 sobre y igual a 10 terços sobre 6. Nesse segundo lado da igualdade aqui, é fácil observar que é uma divisão de frações, né? A primeira fração é essa de cima, 10 terços, e a segunda fração é 6 sobre 1, completando aqui que está omitido. Bom, você já sabe que divisão de frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2y ficará igual, 2 sobre y ficará igual a 10 terços vezes 1 sexto, que é a resolução da divisão de frações no segundo lado da igualdade. Eu vou multiplicar essas duas frações. Você já sabe que em multiplicação de frações, você multiplica o numerador com o numerador e multiplica o denominador com o denominador. Então, 2 sobre y ficará igual a 10 sobre 18. Agora sim eu vou multiplicar cruzado a igualdade de frações. Então, 10 vezes y é igual a 2 vezes 18. Isso implica que 10y é igual a 36. Isso implica que o y é 36 sobre 10. E simplificando essa fração, eu chego que o y é igual a 18 sobre 5. Ilustrando então, com vários exemplos aí, o Teorema de Tales. Certo? Agora com você, lá na atividade da semana, para aplicar o Teorema de Tales, tudo bem? Nós vamos passar agora ao estudo da bissetriz interna e da bissetriz externa para triângulos. Vamos ao teorema da bissetriz interna. Mas antes vamos lembrar que a bissetriz é aquela semirreta que divide um ângulo em dois iguais, certo? Uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. É claro que a figura sempre ilustra melhor o enunciado, né? Então eu tenho aí o triângulo ABC, certo?
triângulo ABC, com os lados A, B e C. E esse AD é a bissetriz do ângulo A em verde. Segmento AD é a bissetriz do ângulo A em verde, que divide ele em dois iguais, certo? A bissetriz dividiu o lado BC em dois segmentos, um de medida x e outro de medida y. Então, o teorema da bissetriz interna, que tem muito a ver com o teorema de Tales, vai dizer o seguinte: se eu pegar o x e dividir pelo c, isso vai ter o mesmo valor que y dividido pelo b. X dividido pelo c tem o mesmo valor que y dividido pelo b. Esse é o teorema da bissetriz interna. Vamos agora a alguns exemplos para ilustrar essa relação. AS é a bissetriz do ângulo A no triângulo, então calcule o valor de x. Tá aí, AS, a bissetriz do ângulo A, que dividiu o lado oposto em dois segmentos, um de medida 3 e o outro de medida x. Certo? Bom, o teorema da bissetriz interna fala que esses dois segmentos gerados aqui, eles são proporcionais aos lados que estão perto dele, né? Os lados adjacentes. Ou seja, o teorema diz que se eu pegar o 3 e dividir pelo 6, tem o mesmo valor que x dividido por 8. Igualdade de frações, multiplica cruzado. 6x igual a 24. Agora, a partir daqui, eu vou fazer alguns cálculos direto, porque você já sabe trabalhar com esses cálculos. 6x igual a 24, então x igual a 4. Tudo bem? Só passar o 6 dividindo o segundo lado da igualdade. No nosso segundo exemplo, também mantendo essas condições, que AS é a bissetriz do ângulo A, vamos calcular o valor de x. Tenho aí, AS é a bissetriz do ângulo A, então eu quero o valor do x. Bom, o teorema da bissetriz interna fala que os dois segmentos gerados pela bissetriz são proporcionais aos lados que estão próximos a eles. Todavia, os dois segmentos não estão totalmente destacados, somente um deles, né? Só o BS que eu destaquei a medida, que é 6. O SC, a medida dele não está destacada. Mas você viu em um exemplo lá no teorema de Tales, né? Que é fácil de você obter a medida de um segmento quando você não tem ele, mas tem um valor de um segmento grande e de um outro que dá para encontrar, né? Então, se eu subtrair esse segmento BC, que tem medida x, pelo segmento BS, que tem medida 6, eu encontro o segmento SC. BC menos BS, eu tenho SC. Ou seja, x menos 6 é exatamente a medida do segmento SC. Tudo bem? Aí o teorema da bissetriz interna pode ser aplicado. Ele vai dizer o seguinte, então. Se eu pegar o 6, que é o BS, dividido pelo 8, isso vai ter a mesma medida que o SC, que é x menos 6, dividido por 12. Pronto. Está aplicado o teorema da bissetriz interna. E agora eu só multiplico cruzado a igualdade de frações. Então, 8 que multiplica x menos 6 é igual a 72. Vou distribuir o 8 ali naquele parênteses. Então, eu vou ficar com 8x menos 48 igual a 72. Agora, vou isolar o x. 8x é igual a 72 mais 48, ou seja, 8x é igual a 120. Se eu passar o 8 dividindo o segundo lado da igualdade, 120 por 8, isso implica que o valor do x é igual a 15. Aplicando mais uma vez aí o teorema da bissetriz interna. Você viu que em várias construções, nos exemplos, nós vamos ter que fazer algumas subtrações para descobrir o valor de algum segmento. Vão ter outros aqui na videoaula, ok? Bom, estudado o teorema da bissetriz interna, vamos ao teorema da bissetriz externa de um triângulo, que diz o seguinte. Uma bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto externamente em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vamos mostrar a figura que fica melhor de entender o enunciado. Então eu tenho o triângulo ABC desenhado de uma forma estratégica para você entender o enunciado do teorema. Está aqui o triângulo ABC. O ângulo A aqui em verde do lado de fora, esse é o ângulo externo do triângulo. E o AD é a bissetriz desse ângulo externo, ok? O AD é a bissetriz do ângulo externo.
Observe que a bissetriz, ela intersecta a extensão do lado BC, certo? A bissetriz externa, que é o AD, intersecta a extensão do lado BC do triângulo. Aí o teorema vai dizer o seguinte: esse lado grande, que é o x dividido pelo c, vai ter a mesma medida desse lado y dividido pelo b. É a mesma relação do teorema da bissetriz interna, é claro, com adaptações, certo? Os lados gerados pela bissetriz externa são proporcionais aos lados que estão próximos a esses lados gerados, ok? Então vamos a alguns exemplos aí para entender melhor o teorema da bissetriz externa. Vamos lá. Determine o valor de x em cada caso. Então eu tenho aí o triângulo ABC, o AP aqui é a bissetriz do ângulo externo verde. Observe que a bissetriz ela intersecta exatamente a extensão do lado BC, então gerou um lado grande aqui, né? Observe que esse lado grande, que é o B até o P, a medida dele não está destacada. Mas observe que o BP é exatamente a soma dessa medida aqui, BC, que vale 12, com essa medida CP, que vale x. Então, o lado BP tem medida 12 mais x, certo? Então, o teorema da bissetriz externa vai dizer o seguinte: se eu pegar esse lado grande, que é 12 mais x, e dividir por esse 12 aqui, isso vai ter o mesmo valor que eu pegar a medida do lado x e dividir pela medida do lado 6, certo? Tudo bem? Bom, então vamos lá. 12 mais x dividido por 12 é igual a x sobre 6. Multiplicando cruzado, eu tenho isso. 12x igual a 6, que multiplica 12 mais x. Vou aplicar a distributiva. Então 12x é igual a 72 mais 6x. Agora eu tenho que isolar o x, né? Então eu tenho que juntar o 12x, que está de um lado da igualdade, com o 6x, que está do outro. Então, vou passar tudo para o primeiro lado da igualdade, o que tem x. Então, 12x menos 6x é igual a 72. Isso implica que 6x é igual a 72, resultando então que o x é igual a 11. Certo? Pulei alguns cálculos aí, mas resolva passo a passo para você entender. Então, frisando mais uma vez o teorema da bissetriz externa. O lado grande dividido por esse lado, medida 12, é igual a esse lado x dividido por esse lado 6. 12 mais x dividido por 12 é igual a x dividido por 6. Vamos a um outro exemplo aí da teorema da bissetriz externa para a gente fixar bem esse conteúdo. Bom, temos aí o triângulo ABC, a bissetriz AP do ângulo externo aqui, ó, verde, tudo bem? Observe que a bissetriz ela intersecta a extensão do lado BC. Então, o lado grande dividido por esse lado é igual a esse lado 12 dividido por esse lado 6. O lado grande, de P até C, dividido por esse lado, é igual a esse lado 12 dividido por esse lado 6. Novamente, aqui o lado grande não está destacado, mas você sabe que ele é a soma desse 12 com esse x, certo? Então, o teorema da bissetriz externa vai dizer o seguinte: o lado grande, 12 mais x dividido por 8, é igual ao 12 dividido por 6. Multiplicando cruzado, 6 que multiplica 12 mais x igual a 96, que é o resultado de 8 vezes 12. Aplicando a distributiva, 72 mais 6x igual a 96. Isolando o x, eu vou ter 6x igual a 96 menos 72, ou seja, 6x igual a 24. Isso implica que o meu x é igual a 4. Tudo bem? Frisando mais uma vez, o lado grande, B de P até C, dividido pelo AC, ou seja, 12 mais x dividido por 8, é igual a PB, que é 12, dividido por AB, que é 6. Lado grande por um lado do triângulo, lado de fora dividido pelo outro lado do triângulo. Ok? Teorema da bissetriz externa. Ainda falando de triângulos, agora nós vamos passar para triângulos semelhantes, semelhança de triângulos, que você já estudou com certeza lá no ensino fundamental,
mas nós vamos voltar esse conteúdo aqui, porque juntamente com o teorema de Tales e esses da bissetriz interna e externa, eles vão ser essenciais para o estudo do próximo tópico da geometria, que é o cálculo de áreas de figuras planas. Tudo bem? Então vamos lá. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. Então eu tenho aí dois triângulos de tamanhos diferentes, porém os ''ângulos internos são iguais. O ângulo A é igual ao A', o ângulo B é igual ao ângulo B' e o ângulo C é igual ao ângulo C'. Os ângulos internos de um têm o mesmo valor dos ângulos internos do outro. E além disso, os lados de um são proporcionais aos correspondentes lados do outro. Ou seja, se você dividir o valor de medida A pelo A', isso vai dar um número. Se você dividir o lado B pelo B', vai dar o mesmo número. Se você dividir o C pelo C', também vai dar esse mesmo número. Isso prova a relação de semelhança entre dois triângulos. Ok? Então, ângulos internos de um são iguais aos ângulos internos do outro, e os lados de um triângulo são proporcionais aos correspondentes lados do outro. Certo? Bom, vamos à seguinte definição. Aliás, a seguinte observação. Para a gente denotar que dois triângulos são iguais, a gente usa o tio aí, ó, triângulo ABC semelhante, iguais não, semelhantes. Dois triângulos são semelhantes, a gente usa o tio. Triângulo ABC semelhante ao triângulo A'B', C'. Tudo bem? Uma outra aí, como os lados são proporcionais, se você dividir A por A', B por B', C por C', vai dar o mesmo número, que eu estou chamando de K. E esse K recebe um nome especial. Ele é chamado de relação de semelhança, razão de semelhança, certo? Ou seja, se você pegar os três lados de um triângulo e multiplicar por um número, tem os três lados do outro triângulo, tá certo? E além disso, quando essa razão de semelhança for igual a 1, os dois triângulos são iguais, idênticos, congruentes. Tudo bem? Bom, então vamos ao seguinte exemplo. Sendo dado que os triângulos ABC e A'B', C' são semelhantes, que os lados do segundo têm medidas A'B' 3 cm, A'C' 7 cm, que a medida do lado AB do primeiro é 6 cm, qual é o valor da razão de semelhança dos triângulos e os valores dos outros dois lados do primeiro triângulo? Calma que tem figura para a gente entender. Olha aí. Tem dois triângulos semelhantes, ABC e A'B', C'. Se eles são semelhantes, os ângulos internos de um já são iguais aos ângulos internos do outro. Ok? Bom, aí ele fala. No segundo triângulo, o A'B' tem medida 3, o A'C' tem medida 7, certo? E o AB tem medida 6. Tudo bem? Bom, então eu quero encontrar o valor dos outros dois lados do triângulo e a razão de semelhança, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer? Vou dividir os lados correspondentes. Vou dividir aqui, ó, o A pelo A, vou dividir o B pelo B e vou dividir o C pelo C. Tudo bem? Então vai ficar o seguinte. Se eu dividir o A por A', B por B', C por C', eu fico com isso. A sobre 5, B sobre 7, 6 sobre 3. Tudo bem? Observe que a última fração eu consigo dividir. É quanto? 2. Então esse 2 é a razão de semelhança entre os dois triângulos. Ok? Certo? Então os lados de um triângulo, quando você multiplica por 2, tem os lados do outro triângulo. Tudo bem? Agora, eu tenho que encontrar o valor do A e o valor do B. Como os dois triângulos são semelhantes, então a divisão dos lados correspondentes entre os dois tem a mesma medida, né? Que no caso é 2. Então, se eu pegar A5 igual a 2, eu encontro o valor do A. Se eu pegar B7 e igualar a 2, eu encontro o valor do B. Ok? É tudo igual aqui. Então, se eu pegar A sobre 5 igual a 2 e B sobre 7 igual a 2, eu tenho o valor dos lados do primeiro triângulo. É claro que na primeira fração
É só eu pegar o 5 que está dividindo o A e passar multiplicando 2, que eu encontro o valor do A. Aqui, se eu pegar o 7 que está dividindo o B e passar multiplicando 2, eu encontro o valor do B. Bem simples. Então, isso implica que o A é igual a 10 e o B igual a 14. Está 17 aqui, erro de digitação, me perdoe. O A igual a 10 e o B igual a 14. Tudo bem? Então, está encontrado a razão de semelhança entre dois triângulos e estão encontrados os dois outros lados do primeiro triângulo. Ok? Bom, existe um teorema fundamental que nós vamos usar a partir de agora, que diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois lados em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Bom, eu tenho um triângulo ABC e tenho uma reta paralela ao terceiro lado aqui. Ó. A reta DE é paralela ao lado BC, intersectando aí os outros dois lados do triângulo no ponto D e no ponto E. Tudo bem? Bom, é claro que agora eu tenho dois triângulos, um triângulo grandão ABC e um triângulo pequeno ADE, certo? Observe que o ângulo D ele é igual ao ângulo B, porque é correspondente. E o ângulo E ele é igual ao ângulo C também por correspondência, certo? Bom, então agora eu vou separar esses dois triângulos aí, o ADE pelo ABC, dessa forma. Tudo bem? Nessas condições, os dois triângulos são semelhantes. Tudo bem? Então, se você pegar as medidas do lado de um triângulo e dividir pelas correspondentes medidas do lado do outro triângulo, os dois triângulos serão semelhantes e nós teremos uma razão de semelhança. Tudo bem? Que é o que está dizendo aí. Ó. Se eu pegar o AD dividido pelo AB, tem a mesma medida de AE por AC, que tem a mesma medida de DE por BC. Os dois triângulos são semelhantes. Vamos a exemplos? Olha, um triângulo ABC tem os lados AB igual a 12, AC igual a 13, BC igual a 15, a reta DE é paralela ao lado BC, determina o triângulo ADE, onde esse DE tem medida 5, então calcule o valor do segmento AD e do segmento AE, que está representado por x e por y. Tudo bem? Bom, o teorema fundamental diz o seguinte: se essa reta é paralela a um dos lados, então os dois triângulos, o pequeno ADE, é semelhante ao triângulo ABC. Tudo bem? Então, pelo teorema fundamental, é fácil aí da gente encontrar o valor do AD, que é x, e o valor do AE, que é y. Bom, basta você usar a razão de semelhança. O AD dividido pelo AB, que é 12, é igual ao AE dividido pelo AC, que é 13, que é igual ao DE dividido pelo BC, que é 5 sobre 15. Tá vendo? Razão de semelhança. AD dividido por AB, está aqui. AD sobre 12. AE sobre AC, que é AE sobre 13. DE sobre BC, que é 5 sobre 15. Tudo bem? Daqui a gente vai encontrar o valor do AD e do AE, que são representados por x e y. Observe que a última fração vai me dar a razão de semelhança, né? Basta eu simplificar o 5 com 15, que vai dar 1/3, certo? Agora, se eu pegar a primeira fração, AD sobre 12, igualar a 1/3, eu encontro o valor do AD. Se eu pegar o AE sobre 13 igualar a 1/3, eu encontro o valor do AE. Basta multiplicar cruzado nas duas igualdades de frações. Eu vou deixar para você fazer esse cálculo. E eu chego então que o AD, que é o x, é igual a 4 centímetros, e o AE, que é o y, é igual a 13 sobre 3 centímetros. Só usando semelhança de triângulos. Tudo bem? Bom, casos de semelhança de triângulos que podem aparecer. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, se você percebeu que no triângulo dois ângulos aí correspondentes deles, de cada um, são iguais, os dois triângulos já são semelhantes, tá bom? Aqui, olha. O ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B é igual ao ângulo B', já é suficiente para termos esses dois ângulos semelhantes. Tudo bem? Caso 2. Dois lados, se forem proporcionais aos correspondentes lados do outro, e
o ângulo compreendido entre eles forem congruentes, também temos um caso de semelhança. Tenho aqui, ó, lado C, ângulo A, lado B. Lado C', ângulo A', lado B'. Se o C com C', B com B' forem correspondentes, e esses ângulos correspondentes não forem proporcionais, e o ângulo compreendido entre os dois lados forem iguais, os dois triângulos também são semelhantes. Tudo bem? Caso 3, os lados correspondentes entre os dois triângulos são proporcionais, que é o, vamos dizer, o fundamental para a semelhança de triângulos, que no caso aqui a gente não está falando de ângulos, a gente está falando só de lados, né? Então, se A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', pronto, os dois triângulos são semelhantes, não observei nem os ângulos internos deles, ok? Só os lados. Então nós temos aí 3 casos de semelhança de triângulos que podem aparecer na atividade, tudo bem? E qualquer dúvida, pode perguntar lá no atendimento virtual. Vamos exemplos aí desses casos. Determine o valor de x e y nos casos a seguir. Olha, eu tenho aí 2 triângulos, né? Um de lado 12, y, 8, o outro de lado x, 6 e 8. Quais são os lados que são proporcionais? Antes eu tenho que fazer a seguinte construção. Observe que foi dado 2 ângulos iguais, que são esses ângulos em verde. Tudo bem? Só um ângulo igual a um ângulo do outro triângulo não é suficiente para os 2 triângulos serem semelhantes. Mas observe o seguinte, aqui onde tem a interseção dos lados, esses 2 ângulos aqui, um de cada lado aqui do triângulo, eles são iguais porque são opostos pelo vértice, você já estudou sobre isso. Tudo bem? Olha, a interseção aqui, eu chamei de ponto C, eu dei nome aqui para os vértices dos triângulos. O primeiro triângulo é o ABC, o segundo triângulo é o CDE. Tudo bem? E exatamente nesse ponto D aqui, eu tenho 2 ângulos iguais aqui, ó, porque são opostos pelo vértice. Tudo bem? Agora sim, eu tenho 2 ângulos ordenadamente congruentes aos 2 ângulos ordenados do outro triângulo, então esses 2 triângulos são semelhantes. Tudo bem? Então, pelo caso 1, o que vai acontecer? Olha, então esse lado AC, que está compreendido entre o ângulo verde e o ângulo vermelho, vai ser proporcional ao lado CD, que também está compreendido entre o ângulo verde e o ângulo vermelho, tudo bem? O ângulo verde e o ângulo vermelho tem medida 12, é proporcional ao X, desculpa, entre o ângulo verde e o ângulo vermelho. O Y está compreendido entre o ângulo verde e esse aqui que não tem ângulo. Então ele é correspondente ao 8, que também está compreendido entre o ângulo verde e esse aqui que não tem ângulo. E o 8, que está compreendido entre o vermelho e o que não tem ângulo, vai ser proporcional ao 6, que também está compreendido entre o ângulo vermelho e que não tem ângulo. Ok? Então é assim que nós investigamos os lados proporcionais entre 2 triângulos semelhantes. Então, nós temos que o AC dividido pelo DC tem o mesmo valor que AB sobre DE, que tem o mesmo valor que BC sobre EC. Ou seja, substituindo, 12 dividido por x é igual a y dividido por 8, que é igual a 8 sobre 6. Dessa última aí, nós temos a razão de semelhança, que é 4/3. E agora, nós já sabemos. Eu vou pegar a primeira fração, 12 sobre x igual a 4/3, para encontrar o valor do x. Vou pegar a segunda fração, que é y sobre 8, igual a 4/3 também, para encontrar o valor do y. Então, olha lá, 12 sobre x igual a 4/3 e 8 sobre y igual a 4/3 me dão o valor de x e y. Um é 9 e o outro é 32 sobre 3. Ok? Bom, um outro exemplo aí. Olha, eu tenho 2 triângulos, um dentro do outro, e eu tenho apenas um ângulo igual, que é esse verde aí. Bom, vamos fazer alguma construção aqui para nos ajudar. Primeiro eu dei nome aos vértices dos triângulos, então eu tenho o triângulo grandão ABC e o outro triângulo CDE. Olha, observe que o ângulo C, ele pega tanto um vértice do triângulo pequeno quanto um vértice do triângulo grande. Tudo bem? E mais ainda,
Eu vou separar esses dois triângulos, vou tirar um de dentro do outro para ficar mais visual. Pronto. Deixei o triângulo grandão, ABC, e tirei o triângulo pequeno, CDE. Observe que o CDE tinha medida 8 de lado, 4 do outro lado e Y do outro lado. Aí, ó, 8, 4 e Y. E o ABC, eu tive que fazer algumas adaptações aqui para saber a medida dos lados, porque eu só tinha um destacado, que era o 6, que era o lado AB, que está aqui. Já o lado AC, eu tive que somar o x com 8, está aqui em azul. E o lado BC, eu tive que somar o 2 com o y, está aqui. Agora, quem são os lados proporcionais? O lado AC, entre o verde e o vermelho, é proporcional ao lado CE, entre o verde e o vermelho. O lado AB, que é entre o verde e que não tem ângulo, é proporcional ao ED, que é entre o verde e o que não tem ângulo. E o lado BC, que é entre o vermelho e que não tem ângulo, é proporcional ao 8, que está entre o vermelho e que não tem ângulo. Ok? Então, pela semelhança, eu tenho isso. AC sobre EC é igual a BC sobre DC, que é igual a AB sobre ED. Que em números é x mais 8 sobre y, igual a 2 mais y sobre 8, que é igual a 6 sobre 4. Tudo bem? E isso... aqui eu coloquei y mais 8 ali, mas é x mais 8. Me perdoem, tudo bem? Então aqui no caso seria x mais 8, tá correto, perdão. X mais 8 sobre y igual a 2 mais y sobre 8 igual a 6 quartos. É claro que esses 6 quartos aqui me dá a razão de semelhança, que é igual a 3 meios. Agora você já sabe. Vou pegar a primeira fração igual a 3 meios, eu vou achar o valor do x e do y, que não vai ter jeito. Mas na segunda fração, 2 mais y sobre 8 igual a 3 meios, eu encontro o valor do y. Aí depois eu volto na igualdade da primeira fração com a razão de semelhança para encontrar o valor do x. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, 2y sobre 8 igual a 3 meios. Multiplicando cruzado, eu tenho 2 que multiplica 2 mais y igual a 8 terços, ou seja, 4 mais 2y igual a 24. Então meu y é igual a 10. Agora eu vou voltar. Eu vou pegar a primeira fração, x mais 8 sobre y igual a 3 meios. Vou substituir o valor do y. Então, x mais 8 sobre 10 igual a 3 meios. Vou multiplicar cruzado e vou determinar o valor do x, que é igual a 7. Ok? Feito aí. Então, tudo você viu que é proveniente do Teorema de Tales. O Teorema de Tales prova o teorema da bissetriz interna e da externa e também prova a semelhança entre dois triângulos. Tudo bem? Bom, o último exemplo aqui, ele foi bem estratégico para mostrar um caso particular do Teorema de Tales no triângulo aí, na razão de semelhança. Ok? Se as retas R e S são paralelas, determine o valor do x. Olha, o x aqui no caso, ele não é lado de triângulo, ele é altura, né? Eu tenho a altura desse cara aqui, né? Esse x aqui é exatamente a distância entre as duas retas R e S. E o 8 é a distância entre essa reta pontilhada e a reta R. Ok? Bom, então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos usar a semelhança de triângulos. Observe que esse triângulo menor, aqui, que você está acompanhando com o cursor, ele é semelhante ao triângulo maior. Tudo bem? O triângulo menor, cuja base mede 12, ele é semelhante ao triângulo maior, cuja base mede 21. O triângulo menor, que é esse que tem a base 12, a altura dele é quanto? É 8. O triângulo maior, que é esse que tem base 21, a altura dele vai desde a reta pontilhada até a reta S. Então eu vou ter que somar esses dois segmentos aqui, né? Então o triângulo menor tem altura 8. O triângulo maior tem altura 8 mais x. A altura do triângulo também pode entrar na razão de semelhança. Então, se você pegar essa base 12 dividido pelo 21, é o mesmo que você pegar a altura do triângulo e dividir pela altura do outro triângulo. Tudo bem? Então tá lá, 12 sobre 21 igual a 8 sobre 8 mais x. Multiplicando o cruzado, aplicando a distributiva, encontrando o valor de x, que é igual a 6. Tudo bem?
cálculos básicos aí para nós. Então você viu que a altura do triângulo também pode fazer parte da proporção ali da razão de semelhança. Tudo bem? Bom, terminamos a videoaula de hoje. Veja e reveja quantas vezes você quiser. Qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum de discussões lá no atendimento virtual e faça uma boa atividade. Não deixe para a última hora. Qualquer dúvida, não hesite em questionar lá no fórum de discussões. Seja de dúvidas da atividade ou seja de dúvidas da própria videoaula. Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.